Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 50 da nossa jornada. Parabéns para você que tem seguido até aqui. Hoje, dia 19 de fevereiro, seguindo o nosso cronograma, os textos são Êxodo 2, Lucas 5, Jó 19 e 1 Coríntios 6. Hoje veremos sobre preparação no silêncio, obediência que muda cenários, esperança em meio à dor e pertencimento a Cristo. Abra o seu coração, prepare o seu secreto e deixe o poder puro da palavra te transformar. Sem mais delongas, Êxodo capítulo 2. O capítulo começa logo após o decreto cruel de Faraó, de que os meninos hebreus deveriam ser lançados no rio Nilo. E é nesse cenário que Moisés nasce. Seus pais, da tribo de Levi, o escondem por 3 meses. Lá em Hebreus 11, explica que eles agiram pela fé, porque viram que o menino era formoso. Essa expressão sugere não apenas beleza física, mas também percepção de propósito. Quando não podem mais escondê-lo, sua mãe faz algo ousado. Ela esconde Moisés em um cesto e o solta à beira do rio Nilo. Nesse momento, a filha de Faraó desce para se banhar e encontra o cesto. Ao abrir, vê o menino chorando. E o texto diz algo que decidiu tudo. Ela teve compaixão dele. Ela reconhece que é um menino hebreu, ou seja, ela sabia do decreto, mas mesmo assim decide poupá-lo. A irmã de Moisés, Miriam, o acompanhava no rio Nilo. E ao perceber toda a cena, ela se aproxima com coragem e sugere chamar uma ama hebreia. E assim, a própria mãe de Moisés é chamada para criá-lo, recebendo salário para cuidar do filho. Isso é providência divina nos mínimos detalhes. A criança cresce sob os cuidados da mãe biológica nos primeiros anos e depois é levada ao palácio, onde passa a ser filho da filha de Faraó. Ela lhe dá o nome de Moisés, que significa tirado das águas. O capítulo então acelera. Moisés cresce, instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando já adulto, ele sai para ver seus irmãos hebreus trabalhando. Isso sugere algo importante, de que ele sabia de sua origem. É provável que tenha crescido consciente de ser hebreu, vivendo no palácio como um estrangeiro adotado. Ao ver um egípcio agredindo um hebreu, Moisés intervém e mata o agressor. No dia seguinte, tenta apaziguar 2 hebreus brigando, mas ele é confrontado. Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? A rejeição foi imediata e quando o faraó descobre o que aconteceu, Moisés foge para Midian. Ele se torna um fugitivo. O príncipe do Egito se torna pastor no deserto. Em Atos 7, você pode ver que tem um resumo da história de Moisés. Lá relata que passaram-se 40 anos desde o dia que fugiu até Deus falar com ele, pois os filhos de Israel gemiam e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu, lembrou-se, viu, se atentou. E esse lembrar-se que às vezes nos incomoda não significa que Deus havia esquecido. Na linguagem bíblica, esse lembrar-se significa agir na hora correta. É o momento em que a promessa entra em movimento. Enquanto Israel sofria, Deus estava formando um libertador no deserto. Enquanto o povo clamava, o plano já estava amadurecido. E partindo para Lucas, capítulo 5, antes mesmo de chamar os primeiros discípulos, vemos que Jesus já cumpria o seu chamado. Multidões o seguiam, ele ensinava, curava, proclamava o reino. Em um desses momentos, Jesus entra no barco de Simão para ensinar as multidões. E quando finaliza, ele dá uma ordem específica: leve o barco para o lugar mais fundo e lancem as redes.
Pedro responde com honestidade: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Pedro era pescador experiente, sabia o horário, conhecia o lago, tinha técnica, mas uma coisa foi diferente. Então ele declara: sob a tua palavra lançarei as redes. Isso é obediência acima da lógica. E o resultado? Abundância. As redes quase se rompem. Entenda isso. Quando Jesus fala, o cenário tem que mudar. E essa mudança exige obediência da nossa parte. Pedro não celebra o milagre, ele se prostra e reconhece que é pecador. Diante do poder de Cristo, ele reconhece sua própria condição. Quando o homem vê a santidade de Deus, só existe uma resposta: reconhecer o seu pecado. Mas Jesus responde e encoraja Pedro e redefine a sua identidade. De agora em diante você será pescador de gente. O milagre não era sobre peixe, era sobre o chamado. Tem muita coisa nesse capítulo que eu quero te encorajar a ler e buscar no seu secreto. Leia com atenção. Você verá que Jesus tinha intimidade com o Pai. Não importava o sucesso do seu ministério, ele sempre tinha tempo a sós com o Pai. A ação pública nunca substituiu o secreto de Jesus. Quero me ater com vocês em uma parábola que Jesus conta sobre o remendo novo em roupa velha e do vinho novo em odres velhos. No contexto cultural, vinho novo fermentava e expandia. Se colocado em odres velhos e ressecados, eles se romperiam. O ponto não é que o vinho velho seja melhor ou pior em qualidade. A questão aqui não é o sabor, mas a estrutura. O reino que Jesus estava trazendo não cabia nos sistemas religiosos rígidos dos fariseus. Esta parábola também revela a resistência natural daquele povo à mudança que Jesus estava trazendo. O novo de Deus não cabe em estruturas endurecidas, e era isso que Jesus estava tentando ensinar para aquele povo. E seguindo agora para Jó capítulo 19, aqui Jó se sente completamente abandonado por todos. O capítulo começa com um grito de cansaço. Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com palavras? Seus amigos não param de acusá-lo. Então ele diz: se eu tivesse cometido algum erro, isso diria a respeito a mim, sim. E no decorrer do texto, vemos que Jó sente que Deus permitiu aquilo, mas não entende o porquê. Ele clama, mas sente que não é ouvido. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Esse é um dos momentos mais humanos do livro. Jó se sente assim, com caminhos fechados, trevas diante dele, honra arrancada, amigos e parentes distantes. Mas o ponto mais alto vem nos versículos 25 em diante. Eu sei que o meu Redentor vive. A palavra redentor aqui, no contexto hebraico, se referia ao parente resgatador. Era alguém que defendia, restaurava direitos e fazia justiça em nome de um familiar. Jó está dizendo: eu tenho alguém que defenderá minha causa. E ele continua: por fim se levantará sobre a terra. Mesmo sem ter a revelação completa da ressurreição, como nós temos hoje no Novo Testamento, Jó expressa a esperança de que sua causa seria vencida em Deus. Ele diz: eu o verei por mim mesmo. Depois dessa declaração poderosa, ele volta a alertar os amigos: se continuarem me acusando injustamente, também responderão diante de Deus. Jó se sente esmagado, mas não abandona a convicção de que há um Redentor vivo. E para finalizar o dia de hoje, 1 Coríntios capítulo 6. Esse capítulo mostra que quem pertence a Cristo vive de forma diferente, nas suas relações, decisões e no próprio corpo. Paulo começa tratando de algo que estava acontecendo na igreja. Irmãos processando irmãos diante de tribunais seculares.
No mundo greco-romano, era comum resolver disputas nos tribunais públicos, mas Paulo vê um problema espiritual nisso. Ele diz: os santos hão de julgar o mundo e até os anjos. Essa linguagem aponta para a realidade futura do reino. Os redimidos participarão do governo de Deus. Se isso é verdade, como não conseguem resolver conflitos pequenos entre si? O problema não era apenas jurídico, era espiritual. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já era uma derrota. Em vez de buscar reconciliação, estavam priorizando direitos pessoais. Então ele lista práticas que caracterizam uma vida sem arrependimento. Ele fala sobre os imorais, os idólatras, os que praticavam traições, práticas sexuais indevidas, os que eram ladrões, avarentos, bêbados, que não herdariam o reino. Mas então ele diz algo central: alguns de vocês eram assim. Isso está no passado. Vocês foram lavados, santificados e justificados. O Evangelho transforma a identidade. Essa lista não é uma sentença final, é uma lembrança de onde vieram e de quem agora são em Cristo. Será que hoje você precisa se lembrar de quem você é em Cristo? Depois, Paulo entra na questão da liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Liberdade cristã não é ausência de limites, é viver sem ser escravizado. E ele toca em um ponto importante. No contexto de Corinto, uma cidade conhecida por imoralidade sexual, cultos pagãos, alguns pensavam que o corpo era irrelevante espiritualmente, mas ele corrige dizendo: o corpo é membro de Cristo. Isso muda tudo, é uma questão de pertencimento. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Essa frase confronta fortemente a mentalidade moderna que temos sobre a autonomia absoluta. Paulo fundamenta: vocês foram comprados por preço. O preço é a obra de Cristo. O corpo não é descartável, não é propriedade autônoma, é templo do Espírito Santo. Portanto, Paulo diz: fujam da imoralidade. Ele não diz resistam, ele diz fujam, porque certas batalhas não se vencem discutindo, se vencem saindo. Por fim, Paulo diz: glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Não é só evitar o pecado, é usar o corpo para honrar a Deus. Somos dele, pertencemos a ele. Nossa identidade foi transformada pelo Evangelho. Liberdade não é viver sem limites, é viver sem ser dominado pelas coisas deste mundo. Pertencemos a Cristo, fomos comprados por preço de sangue. Cuidar do corpo, das escolhas, dos relacionamentos, não é legalismo, é coerência com quem agora somos. Querido Deus, obrigada, Pai, por este dia, obrigada por essa palavra na prática, obrigada por esse devocional que o Senhor tem nos trazido, obrigada pela Tua palavra que é pura, verdadeira e simples. Nos ensina, Senhor, a caminharmos contigo, a ouvirmos a Tua voz, a estarmos alinhados para que o Senhor possa agir na hora certa nas nossas vidas, que o Senhor tire todo engano da nossa mente, ó Pai, e que possamos sim viver uma vida entregue a Ti, pois fomos comprados por preço de sangue. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo e te louvamos pela Tua ação nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje, viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 51 da nossa leitura.